Eu tenho feito uma série sobre meu livro, O Segredo da Unção, onde tenho expandido mais sobre o livro. E se você ainda não adquiriu o livro, certifique-se de conseguir, porque estou expandindo sobre ele. Eu ensinei uma mensagem sobre o coração que Deus procura. Eu expandi sobre uma das coisas que escrevo no capítulo 3, que é o custo da unção. E eu ensinei que é importante conhecer o coração que Deus realmente está procurando. O coração que ele procura para ungir, que ele pode confiar. E se você não viu essa mensagem, volte no YouTube depois dessa semana, depois deste domingo e assista. Está no nosso YouTube. Você pode encontrá-la lá. É muito importante que você assista e também na última quarta-feira eu entrei ao vivo e ensinei, eu expandi ainda mais sobre a mensagem de domingo. Então, se você não viu a de quarta-feira, com certeza veja também. Lá eu falo sobre a morte do ego e como isso é importante para ter um coração que Deus pode confiar e que Deus pode usar, que ele pode derramar sua unção. Então, hoje, essa mensagem se chama O Custo do Amor Sacrificial. Aleluia. E lemos na semana passada sobre os maiores mandamentos. O maior mandamento é amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. E o segundo é igualmente importante: amar o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, muitas pessoas realmente não sabem o que esse mandamento significa. Amar o seu próximo como a si mesmo. Muitas pessoas gostam de pegar apenas ame o seu próximo. Ame o seu próximo do jeito que você quiser, no seu próprio ritmo. Quando for confortável, escolha qual tipo de próximo você quer amar. E removendo o como a si mesmo, parte importante da escritura. Primeiro de tudo, no capítulo 3, se chama o custo da unção. Há um grande custo para receber a unção. Há um grande preço no reino espiritual. E para resumir, qual é o custo? É rendição. É rendição completa a Jesus. Rendição da sua vida inteira, cada parte. Não apenas o que você quer render, o que é mais fácil de render, mas tudo. Render seus sonhos pelos sonhos de Deus. Talvez alguns dos seus sonhos sejam de Deus e também sejam os sonhos dele. Mas talvez não. Talvez alguns dos seus sonhos sejam bons sonhos, mas simplesmente não são os sonhos de Deus. Rendição inclui render a sua vontade, o que você quer, o tempo das coisas, o tempo das promessas de Deus. Você rende a sua vontade pela vontade de Deus. E também significa uma morte ao seu ego. Você rende o seu ego. Você rende o que as pessoas pensam de você. O que as pessoas pensam de você não importa mais. Antes da rendição, isso é muito importante. Mas agora você está rendendo isso. E você está dizendo: eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Eu não me importo com a opinião de ninguém. Eu só me importo com a opinião de Deus. Isso é rendição. E você realmente quer dizer isso. E você vive desse jeito. Aleluia. Significa negar a sua carne. Morte ao eu. Negar o que você quer pelo que Deus quer. Aleluia. A maioria dos cristãos não pagam muito custo.
A maioria dos cristãos não pagam muito custo, é por isso que não andam na unção. A maioria dos cristãos pensam que está renunciando muitas coisas por viver de forma relativamente moral. Parar de beber, parar de xingar, pegar a Bíblia por 5 minutos por dia, acordar cedo para ir à igreja. Eles acham que estão abrindo mão de muita coisa, eles acham que isso é tudo, mas pessoas no mundo conseguem fazer isso também. Pessoas no mundo podem viver de forma moral em certos aspectos. Pessoas no mundo, elas falam, você as vê nas notícias e tudo mais. Sim, parei de beber e agem de forma profissional. Não xingam. Pessoas no mundo vivem desse jeito até. Isso não é muito custo. Isso é quase nada. Isso é muito pequeno comparado ao que Deus quer. O custo, a morte a si mesmo, que Ele quer que você tenha. Amém? Então, outra grande parte da rendição é algo que muitas pessoas deixam passar. Senhor, eu rendo tudo. E elas param certos pecados, mas esquecem uma das partes mais importantes da rendição. E isso é colocar outras pessoas antes de você mesmo. Eu repito isso de novo. Colocar outras pessoas antes de você mesmo. Antes de você mesmo. O maior mandamento que estávamos lendo na semana passada é amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, alma, mente e força. E número 2, amar o seu próximo como a si mesmo. Mas, como a si mesmo não significa amar o próximo de forma igual. Significa que do jeito que naturalmente colocamos a nós mesmos em primeiro lugar, você precisa pegar isso e aplicar para outras pessoas. Aleluia. Porque Mateus 20:16 diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, coloque-se por último, coloque os outros em primeiro lugar. Não coloque você e as outras pessoas juntos. Coloque eles na frente e você vai atrás. 1 Coríntios 10:24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Não diz que você deve buscar o seu próprio bem e também, igualmente, o bem dos outros. A forma do mundo, e isso até infiltra o mundo cristão também, é amar a si mesmo primeiro. Mas isso não é bíblico. Recebemos amor de Deus e então nos apaixonamos por Deus, entregamos nossa vida a Ele, a Jesus. Temos relacionamento com Ele, o amor dele é tão poderoso que ele abre nossos olhos para ver o quanto somos dignos do amor dele. Nossos olhos se abrem para ver o quão maravilhosamente ele nos criou. Nossos olhos se abrem para ver os grandes planos que ele tem para nós. Nossos olhos se abrem para ver que somos dignos de sermos usados por Deus. Então recebemos toda essa confiança de Deus, mas uma confiança vinda de Deus. Não uma confiança orgulhosa, mas uma confiança divina, onde agora somos confiantes em como Deus nos criou de dentro para fora. O mundo chama isso de amar a si mesmo. Mas temos que garantir que não estamos interpretando essa palavra de forma errada. Aceitar, você se aceita. Você é confiante em si mesmo, você é confiante com Deus em você e como ele te fez. Você não está faltando nada. Mas você não está se amando no sentido de
Eu quero meus desejos. Estou pensando no que eu quero. Estou me achando. Como o mundo diz. Seu foco não está em se amar. Seu foco está em amar a Deus e amar as pessoas. E você não é inseguro. Você não está pensando negativamente sobre si mesmo. Na verdade, isso é ser egoísta, porque sua atenção está aí. Mas você simplesmente aceita essa linda criação que Deus fez e você sabe que o propósito dessa criação, você mesmo, não é satisfazer seus próprios desejos e correr atrás dos seus sonhos. Não é seguir seu coração e correr atrás dos seus sonhos. Você sabe que esse não é o seu chamado aqui, mas sim seguir o coração de Deus e os sonhos de Deus. É ser um vaso de Deus com o propósito de alcançar outros e trazê-los para o reino. Esse é o seu propósito. Você está aqui nessa terra para que os perdidos sejam salvos, para que Deus faça isso através de você. Para que eles sejam curados, libertos, conheçam o amor de Deus. É por isso que você está aqui. Tantas vezes estamos pensando, mas quais são minhas paixões? Qual é o meu sonho? Como eu serei mais feliz na vida? Como usarei melhor minhas habilidades para meu sucesso, para que eu possa ganhar mais dinheiro e ser bem-sucedido, e parecer bem, e parecer importante, e me sentir bem, certo? Mas isso está completamente errado. Nossos olhos não devem estar em nós mesmos de forma alguma, mas completamente em Deus. E devemos cuidar de nós mesmos, não porque nos amamos, mas porque amamos outras pessoas. Devemos cuidar de nós mesmos para que possamos ser os melhores vasos de Deus que pudermos ser. Vivemos em um corpo físico, temos uma alma, precisamos cuidar dessas partes. Aleluia! Nós precisamos de intimidade com Deus, porque é assim que conseguimos ser vasos poderosos dele quando somos transformados mais e mais à imagem dele, contemplá-lo e passar tempo com ele. Então precisamos separar um tempo só para estar com Deus, um tempo pessoal. Mas isso não é ser egoísta. Isso é amar a Deus e amar as pessoas. Mas também precisamos garantir muita gente, muitos cristãos, querem viver a vida cristã do jeito deles. Querem ter um relacionamento com Deus do jeito deles. Para muita gente não é divertido servir outras pessoas. Amar as pessoas quando é difícil. Elas preferem ficar o dia todo no quarto lendo a Bíblia, orando e adorando, quando Deus está chamando eles para sair, para não ficar no quarto o dia todo ou até a maior parte do dia. Mas só uma pequena parte do dia com Jesus, intimamente, e então sair. As pessoas podem até ser egoístas no relacionamento com Deus. Então, cuidamos da nossa alma porque somos um corpo humano e Deus diz que precisamos de descanso. Precisamos de descanso. Precisamos de descanso para a renovação, foi assim que ele nos criou. Mas quando descansamos, até quando tiramos férias, deve ser visto como algo com propósito. Não que você não mereça, mas isso não é para mim, isso é com propósito. Esse descanso tem propósito, porque eu vou ser um servo melhor de Deus, um vaso melhor de Deus depois desse descanso e renovação, para que eu possa amar melhor as pessoas. Então, mesmo no tempo de descanso, nas férias, você está pensando em amar as pessoas. Você não está pensando como eu posso me divertir o máximo possível. Sim, divirta-se, mas seus olhos, na verdade, nunca estão voltados para si mesmo. É assim que Deus quer que vivamos, porque fomos chamados para ser os últimos, não os primeiros. Fomos chamados para buscar o bem dos outros, não de nós mesmos. Deus cuida de nós, Deus está cuidando de nós. Não precisamos buscar nossos próprios interesses. Não precisamos procurar portas para se abrir. Não precisamos fazer networking. Não precisamos fazer as coisas acontecerem. Mas é um princípio espiritual. À medida que fazemos o que Deus manda, à medida que o servimos,
servimos o seu povo, amamos o seu povo, colocamos eles em primeiro lugar, a mão de Deus estará então tão poderosamente sobre a sua vida, trazendo sucesso para a glória dele, abrindo portas para a glória dele. Aleluia. Glória a Deus. Você deve cuidar do seu corpo físico. Você deve se exercitar. Você deve separar tempo do seu dia para se exercitar. Você deve comer bem, comer saudável, beber água. Você deve se importar com a forma como se veste. Não estou falando do preço das roupas, mas se apresentar bem. Se apresentar por completo, bem cuidado. Mas não para se achar. Esse é o tema da mensagem. Não se ache, cuide dos outros. Amém? Não é para se achar e se olhar no espelho e ver como estou bonita, como estou magra, ver como as pessoas estão impressionadas com sua aparência, como a sua aparência está boa. Mas você deve fazer isso para representar bem a Deus. Você deve cuidar do seu corpo, comer bem, para ter o máximo de energia possível. O máximo de energia e força possível, para que você possa amar as pessoas da melhor forma. Às vezes, a nossa carne atrapalha simplesmente porque não estamos cuidando do corpo. Começamos a nos irritar com alguém e não conseguimos amar bem. Não conseguimos ser pacientes porque estamos cansados. Porque não estamos cuidando do corpo, não estamos dormindo bem. Não estamos comendo bem. Então, literalmente, estamos nos sentindo pesados o dia inteiro e não conseguimos ser fortes no espírito quando precisamos ser. Quando precisamos nos controlar em vez de reagir. Dizer algo gentil em vez de algo rude. Mas realmente, esse deve ser o coração por trás. Quando vamos nos exercitar, não devemos ser tipo, ah, sim, vou ficar com o corpo bonito, meu corpo vai ficar legal, vou impressionar os homens, vou impressionar as mulheres, ou pelo menos vou postar fotos no Instagram. As pessoas vão falar: nossa, você está ótimo. Mal posso esperar pelos likes. Então você está correndo na rua, está na academia, mal posso esperar pelos likes. Isso vai me fazer sentir bem comigo mesmo, me achar mais ainda. Você pede a salada, ah, sim, vou ficar em forma. As pessoas pensam nisso enquanto cuida de si mesma, e você deve cuidar de si, mas ao fazer essas coisas você deve pensar em Deus e nas outras pessoas. Você começa a tratar seu corpo melhor e começa a notar a diferença, começa a notar que tem mais energia. Então, quando estiver exercitando, correndo ou algo assim, pense: uau, Deus, muito obrigado. Estou vendo a diferença, estou vendo como estou podendo ser um vaso melhor do Senhor. Estou podendo amar melhor as pessoas. Isso é incrível, Senhor, obrigado. Sua mente está ali, sua mente está nas outras pessoas enquanto cuida de si. Aleluia. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, ele está dizendo: se você quer ser meu discípulo, se você quer ser um vaso da minha unção, para que eu possa usar poderosamente através de você, você precisa negar a si mesmo. Todos os dias. Você precisa tomar a sua cruz. Pegar a sua cruz significa simplesmente fazer coisas que você não quer fazer por amor a Jesus e ao que ele está te chamando para fazer. Tomar a sua cruz significa colocar as pessoas antes de você repetidamente. Ministério é tudo sobre outras pessoas. É assim que o verdadeiro ministério deve ser. Pregar
deve vir desse lugar do coração de Deus liberou uma revelação para mim que mudou minha vida e eu quero ver essas pessoas que Deus confiou a mim, quero ver elas receberem o que eu recebi. Quero ver a vida delas serem transformadas como a minha foi transformada por essa revelação. Quero ver os olhos espirituais delas se abrirem. Quero ver os olhos espirituais delas se abrirem. Para todo pregador, para toda pessoa que prega, esse deve ser o coração 100%. Quando você tem esse coração, isso te dá força para fazer quando for difícil. Eu sei por experiência, eu nunca quis ser pregadora. Eu nunca quis. Eu não tinha ideia de como pregar. Mas meu pai espiritual hoje, o profeta Jordave, profetizou que eu fui chamada para ser uma apóstola de Jesus Cristo. Quando eu queria ser cantora, e falar em público era meu maior medo e fraqueza. E eu fiquei aliviada quando não precisei fazer aula de oratória na faculdade, porque era tão grande meu medo e fraqueza nisso. Mas o que me manteve firme quando foi muito difícil no começo, antes de Deus me dar mais habilidade e transformar meu coração para eu gostar mais disso, o que me deu força foi o amor pelas pessoas, meu amor pelas pessoas. Deus me ordenou a amar o povo dele, então eu tomei a decisão de amar o povo dele. Então eu renovava a minha mente. Essa revelação que Deus me deu para pregar mudou minha vida. E eu quero liberar isso para essas pessoas, para que os olhos delas se abram, mesmo sendo tão desconfortável para mim, mesmo eu não gostando de fazer isso. Mas essas pessoas, os olhos delas vão se abrir, elas vão crescer no espírito, elas vão ser libertas por essa palavra. Isso me dava força e me dava motivação, até me dava paixão, que eu não tinha antes de pregar. Mas ao subir para pregar, a renovação da mente se ativava. Ah, essa palavra realmente mudam vidas. Essas palavras realmente vão mudar vidas. Esse deve ser o coração. Isso é o ministério. Isso é como deve ser. Não deve ser um show, não deve ser uma forma de ganhar plataforma, influência, seguidores e dinheiro e popularidade, networking. E um lugar para você se sentir bem consigo mesmo e se achar de novo, e um lugar para as pessoas verem como você é incrível e bem-sucedido. Não deve ser sobre isso de forma alguma. Deve ser 100% por amor pelas pessoas. E quando você realmente ama as pessoas, você consegue pregar e pregar dia após dia, mesmo quando isso não é a sua paixão. E isso é o que eu descobri que Deus me deu força para fazer. Não é nem difícil porque, pela graça dele, ele me deu um coração pelas pessoas dele. E isso é tudo o que importa. Isso vem primeiro. O povo de Deus. Vem primeiro antes de tudo. Antes de tudo, na minha vida, no meu lugar, na minha vida pessoal, as pessoas vêm primeiro. Deus e as pessoas. Mas eles estão juntos, o coração de Deus é sempre o povo dele. Então, sempre que você ama as pessoas, você está servindo a Deus. Você está agradando a Deus, você está na vontade dele. Aleluia. E isso é pregar. Orar pelas pessoas, orar pelos enfermos, expulsar demônios. Deve ser completamente por amor às pessoas. 100% por amor às pessoas. Eu quero ver essas pessoas curadas, libertas. Eu não quero mais ver elas presas em cativeiros, presas com essa doença, presas com essa maldição geracional. Eu amo elas. E por isso eu vou enfrentar esses demônios horríveis frente a frente, olhar nos olhos deles, olhos feios e permanecer firme e andar em autoridade e ordenar que saiam por causa do meu amor pelas pessoas. Eu vou passar pelos momentos desconfortáveis que isso exige. Você não se torna imediatamente um profissional, expulsador expulsador de demônios. Você não se torna assim de imediato. A unção torna as coisas muito fáceis, porque é a unção que faz tudo, mas você precisa crescer na unção e Deus gosta que você permaneça humilde. Então, ele não te faz um profissional no primeiro dia.
Então eu me lembro dos primeiros dias. Eu me lembro dos primeiros dias. A unção não havia crescido na capacidade total como é hoje. Nos primeiros dias, eu não sabia tudo que eu sei agora no mundo espiritual. Eu não sabia tudo sobre demônios como sei agora. Então, os primeiros dias de expulsar demônios eram bem diferentes de hoje. Nos primeiros dias, esses demônios, alguns cuspiram na minha cara mais de uma vez, literalmente. Alguns zombaram de mim várias vezes. Alguns se levantaram na minha cara através de um homem e as pessoas tinham medo que ele me agredisse ou algo assim, por tanta raiva que vinha, na verdade, do demônio, não do homem, mas de um homem adulto. Vários homens adultos. Vários homens adultos altos, bem mais altos do que eu, maiores que eu, mas um demônio os possuía naquele momento. E rosnando. Parecia muito assustador, intimidante na minha cara. Isso não é exatamente divertido, certo? Mas você pode ter raiva contra esses demônios, raiva justa quando você ama as pessoas. Você não se importa se elas vão cuspir na sua cara? Eu não me importo. Eu quero ver essa pessoa livre. Você não se importa se zombam de você. Você não se importa se demora mais do que gostaria. Você não se importa se talvez você esteja crescendo no Senhor e ainda não conhece todas as chaves ainda. E você tem que dizer: continue crendo pela liberdade completa. Deus está fazendo. Deus está trazendo essa liberdade completa. Você não desiste porque ainda não conhece todas as respostas. Você coloca sua reputação em risco. Quando você realmente ama as pessoas, quando você realmente ama as pessoas, você dirá coisas que ofendem o espírito religioso. Quando você realmente ama as pessoas e quer ver elas livres, você falará o que Deus está mandando você falar e dirá: essa é uma chave profética que eu estou vendo que ofende o espírito religioso. Porque é o vinho novo e eles não entendem. É uma nova forma que Deus está se movendo. Eu me lembro de muitas vezes revelar chaves proféticas às pessoas, porque nem toda libertação usa a mesma chave. Existem chaves diferentes que desbloqueiam tipos diferentes de cadeias. Existem prisões que são realmente de poderes demoníacos de alto nível, muita feitiçaria. É tudo diferente. Então existem chaves diferentes que são necessárias para desbloquear a libertação completa para diferentes pessoas. E eu me lembro de várias vezes em que o Espírito Santo me revelou: essa é uma chave. Essa é uma chave profética que desbloqueia a libertação delas. E eu sabia que o espírito religioso ficaria muito ofendido. Eu sabia que provavelmente fariam vídeos sobre isso, depois que eu falasse, expondo os fariseus dos dias de hoje. Eu sabia. E eu poderia ter ficado calada. Eu poderia até ter dito: fale comigo depois. E falar com a pessoa em particular. Mas pela graça de Deus, ele me deu um coração pelo povo dele, onde eu realmente amava aquela pessoa e queria ver ela liberta. E não só isso, eu queria ver outras pessoas libertas que também precisam da mesma chave, então eu falei a verdade sem vergonha e com ousadia, sabendo que isso levaria os fariseus a me perseguirem. E eu vi até as mesmas coisas que aconteceram com Jesus, aconteceram comigo. Jesus falou algo que ofendeu os religiosos, que eles não entenderam, um ensino de vinho novo, como comam da minha carne e bebam do meu sangue. Ele pregou esse sermão. Claro, sabemos que ele estava falando sobre a comunhão, certo? Ele estava falando que ele é o pão da vida, que devemos consumir, e o sangue dele é o que nos salva, nos cura. Então devemos beber, devemos receber.
espiritualmente e fisicamente na ceia. Mas quando ele começou a trazer esse vinho novo, o povo não entendeu o que entendemos hoje. Eles estavam no odre vinho velho. E a Bíblia diz que muitas pessoas, não só as pessoas comuns, mas os próprios discípulos dele, o deixaram, porque ficaram tão ofendidos. E eu vi a mesma coisa acontecer onde eu liberei o vinho novo, liberei chaves proféticas que desbloqueavam libertação, e eu vi muitos discípulos, não só pessoas aleatórias, mas discípulos, irem embora. Então, seu amor pelas pessoas é testado. Se você ama as pessoas mais do que a si mesmo, mais do que a sua influência, sua plataforma, sua reputação, isso é testado. E eu me lembro da primeira vez antes de muitos discípulos irem embora, eu não sabia que isso aconteceria, mas então Deus me revelaria, me guiaria a continuar fazendo isso, a continuar falando o que ele me mandava dizer. Mas nas próximas vezes eu sabia o que viria. Eu sabia que os fariseus estavam assistindo e esperando um momento digno de manchete para distorcer e usar para desviar muitas pessoas. Então, meu amor pelas pessoas foi testado. Se eu os amava mais do que a mim mesma. E pela graça de Deus, ele me deu força. Ele me deu tanto amor pelas pessoas que eu fui capaz de continuar fazendo isso e não recuar, não me envergonhar e colocar as pessoas em primeiro lugar. Aleluia. Aleluia. Essa é uma das maiores áreas onde as pessoas erram quando se trata de receber a unção. É o amor sacrificial pelos outros. Sacrificar a si mesmo por amor aos outros. Eu estou te dando um segredo, um grande segredo. Esse é um dos maiores segredos para receber a unção. É uma das maiores partes do custo. Entregar a sua vida, negar a si mesmo, tomar a cruz e amar as pessoas antes de si. Colocar as pessoas em primeiro lugar. Essa é a parte que não é divertida. Essa é a parte diária que não é divertida de negar a si mesmo, que a maioria dos cristãos não quer fazer. Mas é necessário, é o custo, parte do custo de receber a unção. Porque a unção, o poder de Deus, não é para você. Não é para realizar seus sonhos. Mas se você não tiver esse tipo de coração, onde você realmente ama as pessoas mais do que a si mesmo, e ainda ama a si mesmo em algumas áreas, a unção virá e você a usará para si mesmo. É poder real, mas faz você parecer impressionante. É algo que as pessoas querem de você como um presente. Como cantores famosos no mundo, eles têm um dom e as pessoas os procuram, certo? A unção é assim, mas ainda mais poderosa porque pode realmente mudar vidas em vez de só trazer emoção e satisfação, tocar seu coração por um momento. Ela muda vidas, destrói jugos. Então as pessoas podem usá-la para atrair pessoas para si e conseguir o que quiserem: dinheiro, fama. Se você não tiver esse verdadeiro coração, o diabo encontrará essas áreas onde você ainda ama a si mesmo e te seduzirá. E você usará a unção para seu próprio benefício, por isso esse coração é necessário. Você deve viver a sua vida com esse coração de colocar os outros em primeiro lugar. Seu verdadeiro chamado é ser servo de Deus. Não apenas sou cristão. Não, você é servo. Isso é o que significa ser cristão. Isso é o que significa ser um seguidor de Jesus. Mateus 20 e 25
Jesus, conhecendo os pensamentos deles, chamou-os para junto de si e disse: Jesus conhecia os pensamentos dos discípulos, certo? E o chamou para perto e disse: Reis e pessoas com grande autoridade neste mundo governam de forma opressora sobre seus súditos, como tiranos, mas esse não é o seu chamado. Vocês liderarão por um modelo completamente diferente. O maior entre vocês viverá como aquele que é chamado para servir os outros. Porque a maior honra e autoridade são reservadas para aquele com o coração de servo. Pois até o Filho do Homem não veio esperando ser servido por todos, mas para servir a todos e dar a sua vida em troca da salvação de muitos. Isso é poderoso. Vou ler isso de novo. Você não é como o mundo. O mundo procura por pessoas para servi-los. O mundo procura gratificação para si mesmo. Eles acordam dizendo: o que eu quero? Para onde quero ir? Como posso me divertir? É assim que vivem. Mas seu chamado é completamente diferente. Esse versículo não está falando apenas com reis. Ele não está dizendo: quando você for rei, não deve ser como os reis do mundo. Você deve ser assim. Ele não está dizendo isso só para os reis, ele está dizendo isso para você que não é rei nem rainha. Você, onde você está na sua vida agora, ele está dizendo isso para você. O maior entre vocês viverá como aquele que é chamado para servir aos outros, porque a maior honra e autoridade são reservadas para aquele com o coração de servo. Poderoso. Os que serão os maiores no reino carregam grande unção, com grandes chamados, produzindo mais frutos para o reino. Serão assim. Serão servos dos outros. A maior honra é dada a eles, porque estão fazendo mais pelo reino. A única forma de fazer mais pelo reino é ser servo. Veja, essa é a chave de como receber a unção. A unção vem quando você se torna servo. Quando você vive sua vida como servo. Você deve começar a viver sua vida agora como servo. Não espere pela oportunidade. Existe oportunidade o tempo todo. O tempo todo há oportunidades. Eu me lembro quando Deus me chamou pela primeira vez. Foi uns 9 meses antes, quando ele me chamou, foi 9 meses antes de eu começar a Igreja 5F. Foram 9 meses. 9 meses de renovação da mente, aprendizado e renovação do entendimento sobre o que significava ser rendida e ser uma serva de Deus. Eu percebi, uau, Deus tem um chamado enorme sobre minha vida. Deus disse que eu fui chamada para alcançar as nações e muitos milagres chocantes aconteceriam. E eu não me via fazendo isso de forma alguma. Era algo tão chocante para mim. Eu via outros ministros com admiração. Em admiração, eu só tinha visto 2 pessoas caminhando no poder de Deus. Então eu nunca me imaginava assim. Eu me via como uma cristã jovem, normal, cantora. Super normal. Era assim que eu me via. Mas eu realmente acreditava nessa palavra profética sobre esse grande chamado e no meu pai espiritual, e eu sabia como funcionava a impartição, certo? Impartição como de Elias para Eliseu. Então eu sabia que essa unção poderosa que eu nunca tinha visto na vida e que via no meu pai espiritual, eu sabia que receberia essa unção. Então era chocante. Era louco o que Deus estava me chamando para fazer, eu sabia, mesmo sendo difícil de imaginar, mas eu acreditava. E isso me humilhou profundamente. Me humilhou para garantir que eu teria o coração que Deus realmente queria usar. Eu sabia que tinha trabalho a fazer. Eu queria ter certeza de que meu coração realmente poderia ser confiável. Eu queria ter certeza de que quando chegasse o momento de Deus cumprir essa promessa e eu começasse a ver essa unção ser derramada na minha vida, eu estaria servindo a Deus perfeitamente.
que eu jamais usaria mal a unção dele, nem por um momento. Isso era muito importante no meu coração. Eu queria isso mais do que tudo. E isso me levou realmente olhar para a palavra dele e renovar minha mente. Uau, eu fui chamada para ser uma serva. Essa unção que ele está confiando a mim é puramente para outras pessoas. É puramente pelo amor de Deus e agora pelo meu amor pelas outras pessoas. É por isso que ele está me dando esse chamado inteiro, por causa do amor de Deus pelas pessoas e porque eu amo a Deus e amo o povo dele. Então eu comecei a perceber: uau, eu preciso ser uma serva. Eu preciso viver minha vida como serva. Eu preciso servir outras pessoas e nunca procurar o que eu quero. E então eu comecei a viver minha vida de forma diferente, assim que eu agarrei essa revelação. Naquela época, quando eu recebi a profecia pela primeira vez, comecei a buscar a Deus e renovar minha mente. E eu me lembro que sempre que estava com amigos, depois do culto, se íamos jantar ou algo assim, eu renovava minha mente e disciplinava a mim mesma. Imediatamente me negava para ser uma serva para eles, que eu dirigiria, que eu deixaria eles escolherem onde queriam comer. Se as pessoas estavam na minha casa, fazíamos estudo bíblico naquela época, eu servia a todos. Fazia chá, preparava comida. Eu treinava minha mente de que eu precisava servir todos, que ninguém deveria me servir. Eu treinei minha mente assim, sempre que eu estivesse com pessoas, eu sou serva. Eu ajudo, eu faço isso, eu dirijo. Onde você quer ir? Não importa o que eu quero. Não que você nunca possa fazer algo que você quer. Ir a um lugar para comer. Você também precisa aprender a receber. Ir a um lugar que você quer comer. Você precisa aprender a receber também. Vai chegar um momento em que seu amigo vai querer te servir. Eles estão recebendo essa revelação, sabe? Não, onde você quer comer, tá bom, tudo bem. Você precisa saber receber também, porque senão você será o único servindo e ninguém mais poderá servir. Eles também precisam servir para crescer, entende? Mas muita gente ainda não está nesse lugar. Então você tem uma grande oportunidade de se disciplinar para ser serva. É aqui que Deus está te treinando na vida comum. Aleluia. Maridos e esposas, sirvam um ao outro. Lave a louça. Tenha o coração, eu vou servir minha esposa. Eu vou servir meu marido. Limpe. Arrume a cama. As coisas que eles sempre fazem. Faça antes que eles possam fazer, muitas vezes. Tome a intenção, vou ser servo do meu cônjuge. Colegas de quartos? Alguns de vocês têm colegas de quarto, sirvam seus colegas de quarto. Ajude-os, faça coisas por eles. Foi assim que aconteceu comigo. Foi onde Deus começou a construir esse coração em mim e me treinar. Requer treinamento e disciplina. Isso é Deus te moldando quando você sai no dia a dia e você diz: eu sou servo. Renova sua mente. Eu sou servo e você serve. E algo incrível acontece. Ele literalmente te muda. Ele molda seu coração de um jeito de que você começa a esquecer de si mesmo, no bom sentido. Porque a nossa carne é tipo assim: eu quero isso. Quero assistir esse filme. Quero beber. Quero maratonar. É um desejo forte. Mas quanto mais você se nega, toma sua cruz, renova sua mente, essa carne morre. Então, muito do que está te impedindo de ser servo de Deus é que você não está negando sua carne. Você precisa negar sua carne nessa área quando se trata de simplesmente colocar os outros em primeiro lugar. Amém?
Então, quando eu compartilhei antes sobre como você não deve cuidar de si mesmo por si mesmo, mas pelos outros, quando você cuida da sua vida pessoal, do seu corpo físico, e então você se reveste de Cristo. Você toma a intenção de servir outras pessoas e amar os outros. Quando olharem para você, eles não estarão pensando: "Uau, como é bonito! Como ela é bonita! Como ele é bonito! Como eles são bem-sucedidos! Uau!" Mas sim, tudo o que conseguem ver é Jesus. Eles ficam: "Uau!" Sim, você está representando Deus aparecer bem fisicamente, mas ainda mais o interior está sobrepondo o que as pessoas podem ver por fora. Elas ficam impressionadas com esse amor, porque amor sacrificial só pode vir de Deus. Amor sacrificial só pode acontecer pelo poder de Deus. Então, quando você ama as pessoas sacrificialmente, quando você ama as pessoas e as coloca em primeiro lugar continuamente e as serve, elas percebem e verão Jesus em você. E você, pelo menos, estará plantando sementes. Pode ser que naquele dia elas nem saibam que era Jesus, mas você estará plantando sementes quando elas reconhecem esse amor sacrificial, esse amor de Deus através de você. Mais tarde, essas sementes darão fruto. Aleluia. A maioria dos tipos de amor neste mundo é tipo tentando tirar algo das pessoas. É olhar por si mesmo. Muita gente ama esperando algo em troca. Hoje por você, amanhã por mim. Uma mão lava a outra. Estão manipulando as pessoas através do amor. Isso é o oposto do que Deus está nos chamando para fazer. Mesmo no corpo de Cristo, isso é comum. Esse amor falso, esse eu faço por você se você fizer por mim. Precisamos ser diferentes. Precisamos ser puros. Precisamos realmente amar as pessoas, o que significa realmente colocá-las em primeiro lugar e nos negar. Há uma escritura que li um pouco antes que fala sobre como devemos buscar o bem dos outros. Ninguém deve buscar seu próprio bem, mas o bem dos outros. 1 Coríntios 10:24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Isso não se aplica apenas aos seus amigos e àqueles que são fáceis de amar. Isso se aplica àqueles que são os mais difíceis de amar, porque Deus está te chamando para amar todos, todas as pessoas, incluindo seus inimigos. Você sabia que somos chamados para ser como Jesus? Como Jesus em todos os aspectos. É assim que seremos mais eficazes para o reino. É assim que Deus pode nos ver como os mais confiáveis para derramar a unção. E é quando andaremos na unção mais poderosa e traremos mudança real, salvação real e cura e libertação. Quando formos verdadeiramente como Jesus. E adivinha? Jesus está nos chamando para sermos como Ele em todos os aspectos. Todos os aspectos. Algumas pessoas não estão colocando o padrão alto o suficiente. Ah, isso é Jesus, eu não sou Jesus, eu não posso fazer isso. Sim, você pode, com a ajuda de Deus. Você pode fazer coisas difíceis que Ele está te chamando para fazer. Você pode colocar as pessoas em primeiro lugar. Você pode amar todos, até seus inimigos. Com a força de Deus, Ele vive em você, não há nada que você não possa fazer com Deus. Então, vamos olhar para esse exemplo de Jesus. É assim que devemos ser como Ele. Lucas 23:33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, pregaram Jesus na cruz. Eles pregaram Jesus na cruz.
e os criminosos também foram crucificados, um à direita e um à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. E em seguida tiraram a sorte para ver como repartiriam entre si as roupas de Jesus. Então, essas pessoas que estavam o crucificando faziam algo tão mal quanto apostar pelas roupas dele, diante dele, enquanto ele morria na cruz. Jesus viveu uma vida perfeita e sem pecado. Jesus não fez nada além de amar a todos. Ele trouxe o maior bem ao mundo naquele tempo, a todos que estavam ali. Ele trouxe salvação, cura e libertação, e vida abundante. Mesmo assim, foi condenado à morte. Ele foi considerado culpado de morte. E ele foi colocado numa cruz, a morte mais horrível. Pregos nas mãos, pregos nos pés, uma coroa de espinhos na cabeça. E foi uma morte lenta e dolorosa, muitas horas. Ele pendurado. E no meio dessa dor intensa, angústia intensa, Jesus completamente inocente. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ele está dizendo isso aos assassinos dele, aos que estavam zombando dele. Esse é o amor sacrificial poderoso de Jesus. Esse é o amor poderoso que coloca os outros antes de si, que se preocupa com a salvação deles mais do que com ser justificado ou ter boa reputação. Ele poderia estar naquela cruz, naquela dor, e gritar alto: Vocês estão literalmente matando o Messias agora. E verão que é verdade. Ele poderia dizer: Cuidado, eu me arrependeria agora se fosse vocês. Vocês colherão o que estão plantando. Vocês têm ideia do mal que estão fazendo? Ei, todos aqui, eu sou inocente. Eu sou inocente, eu não fiz nada de errado. Jesus poderia ter feito isso. Tudo o que eu acabei de dizer nem foi tão ofensivo. Era verdade, certo? Mas ele amava as pessoas tanto. Ele amava as pessoas mais do que a importância de se defender, mais do que a importância de sua reputação, a importância de como as pessoas o viam. Ele conhecia Deus, ele sabia que a verdade viria à tona, ele não precisava dizer por si mesmo. Ele conhecia os princípios, você colhe o que planta. Ele não precisa anunciar isso nem fazer as pessoas se sentirem mal. Nem colocar mais ódio e negatividade sobre essas pessoas que até mereciam. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele foi só amor por esses inimigos terríveis fazendo coisas tão más, matando-o. Ele se importava com a salvação deles, escolheu não falar mal deles quando faziam o pior contra ele que alguém poderia fazer. Isso é um amor poderoso. Isso é amor sacrificial. Isso se chama colocar os outros antes de si mesmo. Isso se chama se colocar por último e os outros em primeiro lugar. E é isso que Deus está nos chamando para fazer. Esse é o aspecto de Jesus que muitos pensam: isso é Jesus, eu não consigo fazer isso. Ah, isso é Jesus, eu sou só um ser humano. E nunca são usados poderosamente por Deus. E Deus nunca pode confiar a unção a eles. Deus está te chamando para fazer esse tipo de coisa difícil que Jesus fez, de perdoar seus inimigos, de amá-los realmente e querer o melhor para eles, mesmo no meio do mal que fazem contra você. Porque Deus está te chamando para fazer esse tipo de coisa difícil que Jesus fez. Perdoar seus inimigos porque ninguém está longe demais. E ninguém, não importa o que tenha feito, ninguém deve desejar que alguém vá para o inferno por toda a eternidade. Não importa o mal que tenham feito contra você.
A maioria das pessoas faz coisas ruins porque tem tanta opressão demoníaca. Foram abusadas a vida inteira. E não sabem o que estão fazendo. Estão sendo controladas por demônios. Mas há uma alma ali. Há uma alma debaixo daquela opressão demoníaca que é tão digna de salvação e do amor de Deus quanto você. Poderia ter sido você, se você não tivesse a criação que teve, se você não tivesse tido o encontro com o amor de Deus através dos amigos que te apresentaram a Jesus, essa pessoa ainda não teve essa chance. Se pudermos ver as pessoas assim, se pudermos ver que Deus ainda as ama, mesmo por trás de toda a feiura. Há uma história muito poderosa de amor sacrificial de Deus na Bíblia, que é a transformação de Saulo para Paulo. Saulo matou muitos cristãos. Ele estava fazendo a pior coisa que alguém poderia fazer, porque estava literalmente tentando parar a obra de Deus. No mais alto nível, no grau mais extremo, impedindo a obra de Deus, que levava pessoas a não receberem Jesus, serem libertas e salvas. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer. Atacar servos de Deus, porque Deus escolhe usar vasos. A unção vem por meio de vasos. Então é a pior coisa que alguém pode fazer. A pior coisa. Porque Deus está usando aquele vaso para alcançar aquele ministério, alcançar milhões para serem salvos, curados e libertos. E esses milhões se multiplicarão em bilhões. É por isso que é a pior coisa que alguém pode fazer. Saulo estava fazendo a pior coisa que alguém podia fazer, perseguindo os cristãos e até os matando. O pior mal, muitos cristãos, não apenas um. Mas o amor do nosso Deus é algo fora do comum. Porque por trás de toda aquela maldade, Deus viu uma alma que ele amava. E ele queria salvar e redimir. E até usá-lo para a sua glória. No meio daquele mal, Deus queria a salvação dele. E então a história conta que Jesus, na estrada de Damasco, enquanto Saulo estava indo numa missão para perseguir mais cristãos na estrada de Damasco, Jesus cegou Saulo. E naquele momento, os olhos espirituais de Saulo se abriram, percebendo que aquilo era Deus. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Saulo perguntou: Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Ele respondeu: Agora levante-se e entre na cidade onde você será instruído sobre o que deve fazer. Então, pulando alguns versículos, o Senhor chamou Ananias numa visão. Esse era um dos discípulos de Jesus. Sim, Senhor, ele respondeu. O Senhor disse: Vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos sobre ele para restaurar a visão. Senhor, respondeu Ananias, ouvi muitos relatos sobre esse homem e todo o mal que ele tem feito ao teu povo santo em Jerusalém. E ele veio aqui com a autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para proclamar meu nome aos gentios, aos seus reis e ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto ele deve sofrer por meu nome. Então Ananias foi à casa, entrou e, impondo as mãos sobre Saulo, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho por onde você vinha me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele pôde ver novamente. E ele se levantou e foi batizado. Depois de comer algo, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e imediatamente começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus.
Uau! Que você veja essa história com novos olhos hoje, porque eu sei que muitos de vocês já conhecem essa história. Mas será que podemos talvez pensar nisso aos tempos modernos de hoje? Imagine alguém matando cristãos hoje. Imagine alguém perseguindo você, tentando impedir você de fazer a obra de Deus, falando contra você, dizendo que você é falso, dizendo que você é do diabo, dizendo que você é uma bruxa, um feiticeiro. Alguém dizendo isso sobre você e seus amigos cristãos. E agora Jesus revela que ele, na verdade, quer redimir esse cara e usá-lo. Até mesmo fazendo dele esse apóstolo poderoso que faz milagres extraordinários com unção de alto nível. E sendo um líder no corpo de Cristo, como um líder de alto nível, que escreveu muito do Novo Testamento. Mas então ele tem esse encontro, seus olhos se abrem. Uau, eu estava tão errado. Agora eu vejo a verdade. Eu me arrependo completamente. Eu me arrependo de tudo. Eu arrependo completamente. Mas como você se sentiria no seu coração? Você os perdoaria? E ainda mais, você desejaria que eles fossem redimidos? Você ficaria animado quando Deus exaltasse essa pessoa para a glória dele? Você ficaria animado quando ele fosse exaltado acima de você, para a glória de Deus? Ministros que está por aí, como você se sentiria? Se esse servo, esse Paulo de hoje fosse exaltado acima de você, eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu não estou dizendo que isso é algo que te faz sentir bem, mas você conseguiria fazer isso? Você conseguiria escolher obedecer a Deus para amar outras pessoas, seus inimigos, seus piores inimigos? Amá-los tanto que, em obediência a Deus, não porque você sente isso por dentro, mas em obediência a Deus, você diz: eu os perdoo, eu quero o melhor para eles, eu quero que eles sejam usados para a glória de Deus, eu quero bênção sobre a vida deles. Isso é um amor poderoso, que é tão raro. Esse amor é tão raro no corpo de Cristo. Isso entristece. Mas eu estou ficando animada porque o avivamento é agora e os corações estão sendo purificados. E nós vamos ver pessoas como Ananias. Ananias teve esse coração incrível, mas Senhor, ele é quem está nos perseguindo. Mas Deus disse: eu o escolhi. Então, por favor, faça o que eu te chamei para fazer. Ok, Senhor. Eu abro os olhos dele pelo poder de Deus. Receba o Espírito Santo. Vá, meu irmão, para o reino. Se Ananias conseguiu fazer, nós conseguimos. Muitos de vocês pensam: ah, isso é Jesus, eu não consigo fazer. Ananias conseguiu. Então, nós conseguimos. Quando você é ungido, a perseguição é insana. O mal que vem contra você é insano por parte de irmãos e irmãs. As coisas malignas você não acreditaria. As coisas malignas que acontecerão por parte de supostos irmãos e irmãs no Senhor. As mentiras descaradas que são inventadas, a traição, tudo feito por inveja. Porque muitas pessoas não amam de verdade os outros e a Deus, mas se amam demais. E isso é real, é feio. Mas Deus está te chamando para ainda assim amá-los. Você não precisa sentir amor no seu coração, mas que você ame em obediência, ficando em silêncio, sem se defender e deixando Deus te defender, falando bem deles, abençoando-os, perdoando-os. Você não precisa sentir no coração que, eu perdoo. Apenas escolha perdoar, obedeça a Deus. Eu os perdoo. Me ajuda, Senhor, no meu coração. Eu os perdoo. Ajuda meu coração a alcançar o que meu espírito fez e o que é verdade no espírito.
Ajude-me a não sentir sentimentos ruins sobre eles. Eu os amo, eu os abençoo, eu os perdoo, eu quero o melhor na vida deles. Que eles se tornem como Paulo. Fale isso em voz alta. E não vá olho por olho. A questão é que no corpo de Cristo, tantas vezes isso acontece. Quando você vai olho por olho, quando você sente que, jogaram lama em mim, então eu preciso me limpar. E o que vai ajudar é jogar lama na outra pessoa. E você vai e volta dizendo: ele disse, ela disse. E tudo isso está produzindo maus frutos. Porque somos chamados a deixar Deus. A Bíblia diz: aquietai-vos e deixem Deus te defender. Aquietai-vos e ele lutará por você. Amém? Provérbios 20, 22. Não digas: eu retribuirei o mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Então, se as pessoas estão fazendo mal contra você, não retribua o mal, porque você os ama. Porque mesmo que tentem destruir sua reputação, você não quer destruir a deles. E você sabe que Deus cuidará de tudo. Não é seu trabalho entrar e destruir a reputação deles. E revelar a verdade sobre eles. Não é seu trabalho. É o trabalho de Deus e ele fará isso. Ele mostrará os frutos aparecerão. E é assim que as pessoas saberão, porque esse é o caminho bíblico. Sabemos na Bíblia que quem é verdadeiro e quem não é, pelos frutos. Então precisamos deixar Deus fazer o que ele faz para que os frutos se revelem, bons e ruins. Amém? Em vez de jogar maus frutos sobre a cabeça de alguém. Você vê os maus frutos deles? Eles jogaram maus frutos em mim, mas eu tenho bons frutos, viu? Provando quem eu sou. Olha o que eu fiz. Romanos 12, 19. Não fiquem obcecados em se vingar, mas deixem isso para a justiça justa de Deus. Pois as Escrituras dizem: a vingança é minha e eu retribuirei, diz o Senhor. E se seu inimigo tiver fome, compre um almoço para ele, conquiste-o com a bondade, pois sua generosidade surpreendente despertará a consciência dele e Deus te recompensará com favor. Nunca deixe o mal te derrotar, mas derrote o mal com o bem. Deuteronômio 24. Pois o Senhor, seu Deus, é quem vai com você para lutar contra seus inimigos para te dar vitória. Então, o que acontece é quando você faz essas coisas, quando você se aquieta e deixa Deus lutar por você, quando você não retribui o mal, quando você não tenta, quando você não está cheio de si e tenta se mostrar para convencer as pessoas, o que acontece é que você se aquieta e está deixando Deus lutar por você. Você está agora permitindo que a mão de Deus venha, a mão sobrenatural dele, e se revele poderosamente através de você, provando às pessoas que ele está com você, aumentando a unção em você, produzindo os frutos para que as pessoas vejam. Deus faz isso. Isso abrirá portas. Você atrai as pessoas. Ele atrairá pessoas até você quando você tiver bons frutos e estiver deixando Deus fazer a obra e você descansar. Ele atrairá pessoas para a glória dele. Aleluia! Mas se você lutar sozinho e não deixar Deus lutar, você não está acessando a mão dele, você está impedindo a mão dele de vir. E então ele não poderá te dar a vitória. Você não terá vitória e não mostrará bons frutos porque você não está fazendo o que Deus disse. Estão comigo? Aleluia! Obrigada, Jesus. Ele exalta os humildes. À medida que você passa por esses testes, ele te exalta. Deixa ele te exaltar. Ao se rebaixar e se humilhar. Eu também amo como diz em Romanos 12, 20, pois sua generosidade surpreendente despertará a consciência do seu inimigo quando você estiver com ele. Quando você comprar um almoço para ele, conquistá-lo com bondade.
Então você deve ter esse coração de amar outras pessoas. Quando as pessoas te atacam, quando as pessoas vêm contra você, você deve ter esse coração. Eu não quero fazer o mal a eles porque eu quero apenas o bem para eles. Eu não quero ser responsável por trazer nada de ruim para a vida deles porque eu os amo, certo? É assim que devemos ser. Mas também devemos querer que eles sejam salvos, querer que os olhos deles se abram. E como isso vai acontecer? A bondade de Deus leva ao arrependimento. A maioria das pessoas que fazem mal, elas não experimentaram o amor de Deus o suficiente. Então devemos ter esse coração. Elas não conhecem o amor de Deus o suficiente. Como eles conhecerão o amor de Deus? Através dos vasos dele, pode ser através de mim agora mesmo. Eu vou retribuir com bondade. Vou dar a eles essa dose de amor sacrificial que talvez eles nunca tenham experimentado antes. E isso pode despertar a consciência deles. Como a palavra diz. Você pode ser um vaso de Deus para eles, para receberem o amor que sabem que não merecem, porque sabem o mal que fizeram contra você. Isso é ter um coração voltado para os outros. Deixe-me ser um vaso de Deus nessa situação para eles. E deixe-me ser um vaso de Deus para os outros. Eu fui motivada quando fui perseguida por um período de tempo. Eu falei errado semana passada, domingo passado, foi em 2022. Passei por muita perseguição, perseguição pública, o tempo mais difícil da minha vida. E só mentira sendo falada contra mim, coisas sendo inventadas publicamente. E eu tive motivação para fazer o que Deus estava dizendo para fazer, como aquietar-se e ser bondosa com seus inimigos. Eu tive motivação para fazer isso com força porque Deus falou comigo. Ele disse: essa é uma chance das pessoas verem amor sacrificial e humildade e o verdadeiro amor de Deus. Tipo, talvez elas nunca tinham visto isso antes. Talvez nunca tenha visto esse exemplo antes. Isso é transformador. Isso abre os olhos das pessoas de que isso é possível. Que quando as pessoas fazem tanto mal contra você, você pode responder assim: é possível. Tipo, uma nova versão de Ananias de hoje, certo? Você pode realmente ser bondoso com seus inimigos e amá-los e não falar contra eles. Isso é possível. Você pode ser humilde, você pode se humilhar e ficar em silêncio. E confiar em Deus para lutar a batalha por você. Aleluia! Meu amor por todos vocês, meu amor pelas muitas pessoas lá fora que estavam me assistindo lidar com aquilo, me ajudou a passar por isso. Meu amor me ajudou a responder da maneira que respondi. Meu amor por vocês, pelas pessoas lá fora para quem eu poderia ser um exemplo, para ensinar as pessoas como devemos amar os nossos inimigos. Amém? Aleluia. Então, quando você for confrontado com esses tempos difíceis, esses tempos que seus inimigos estão sendo maus com você, fazendo coisas ruins contra você, fique animado. Esse é um tempo para subir mais alto. Esse é um tempo em que Deus está me refinando. Esse é um tempo em que posso ser usado como vaso de Deus para eles e para outros que estão assistindo. Esse é um tempo que eu posso passar no teste e subir mais alto e Deus pode derramar unção sobre mim. Aleluia! Que venha! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Você está pronto para amar seus inimigos? Aleluia. Obrigada, Jesus. Deus está purificando a sua noiva agora. Estou dizendo, essa palavra que preguei é realmente rara de se ver no corpo de Cristo. E é hora disso mudar agora. Isso faz parte da purificação da noiva de Deus. É que seremos assim. Amaremos assim. Realmente amaremos nossos inimigos. Seremos humildes, seremos puros e realmente colocaremos os outros acima de nós mesmos. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão ungidos e serão usados poderosamente no reino de Deus. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu só quero tirar um momento. Eu sei que muitos de vocês estão sendo impedidos agora de amar os outros, colocar os outros em primeiro lugar, porque vocês foram feridos por outras pessoas e sentem que precisam lutar por si mesmo e se colocar em primeiro lugar, porque foram aproveitados, porque fizeram mal a vocês.
Eu sei que alguns de vocês se sentiram assim, e isso os impediu de negarem a si mesmo e colocarem os outros em primeiro lugar. Então vamos tirar um momento para perdoar agora. Perdoar aqueles que te feriram. Perdoar seus inimigos. Esse é o primeiro passo agora. Essa é uma instrução que Deus nos dá. Lembre-se, você não precisa sentir o sentimento de perdão. Provavelmente você não vai sentir, mas é sobre obediência. Eu perdoo essa pessoa porque Deus está me pedindo. E por isso eu os perdoo com alegria. Talvez você não esteja sentindo vontade de pular de alegria, mas seu coração sim, porque você ama Deus e está animado para obedecê-lo. Você os perdoa com alegria. Então apenas feche os olhos agora e tire um momento e fale em voz alta essas pessoas que você precisa perdoar. Apenas fale em voz alta agora, diga: "Eu perdoo", e então diga o nome dessa pessoa. E diga: "Eu os abençoo. Eu quero que sejam salvos. Eu quero que sejam redimidos. Eu quero que conheçam o amor de Deus. Eu os abençoo. Eu os abençoo. Eu os abençoo. Eu os abençoo." E alguns de vocês que falaram maldições sobre eles, apenas renunciem a isso agora. Alguns de vocês disseram: "Eu espero que eles recebam o que merecem", ou algo assim. Apenas diga: "Eu renuncio", e diga em voz alta as coisas específicas que você disse. Obrigada, Jesus. Eu declaro que todo espírito demoníaco que veio através de abuso, traição, facadas pelas costas, devem sair da sua vida agora. Eu declaro que toda dor que veio por pessoas te maltratarem, essa dor no seu coração, eu removo agora. Toda essa dor que te impediu de colocar os outros em primeiro lugar e amar a todos. Eu falo cura para essa dor agora. Toda dor fora agora em nome de Jesus. E eu removo todas as maldições que você falou e todas as formas como isso afetou negativamente sua própria vida pelas maldições que você colocou sobre outras pessoas com suas palavras. Eu removo essas maldições agora em nome de Jesus. Eu libero essa unção sobre todos vocês agora. Que vocês tenham força para perdoar continuamente seus inimigos e amá-los. Que vocês tenham força, graça e poder de Deus para todos os dias colocar os outros em primeiro lugar, em viver como servo em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.